Amém, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e nesta oportunidade nós estamos iniciando o nosso culto de oração e estudo bíblico da Igreja Evangélica da Vila Militar, aqui no Rio de Janeiro. Eu quero saudar a todos vocês que estiverem nos assistindo, onde quer que você esteja, nesse mundão de Deus, através das ondas da internet, através das conexões da internet. Então, que você possa estar sendo abençoado no nome do Senhor Jesus. Eu quero ler, para nós estarmos iniciando este nosso culto, o Salmo de número 139. Salmo de número 139, que diz assim, na palavra de Deus, a partir do versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Que maravilha nós termos esta certeza de que Deus conhece todos os nossos caminhos. Deus sabe onde você está agora, Deus sabe onde você esteve antes, e Deus sabe onde você vai estar daqui a pouco. Então, só isso é motivo de nós adorarmos, de nós glorificarmos, de nós rendermos graças a este grande Deus. Então, que nesta hora você possa unir a sua voz à nossa voz em oração, para que nós possamos iniciar este culto de louvor, adoração, oração e estudo bíblico nesta quinta-feira. Vou pedir para a Marli, a minha esposa Marli, fazer essa oração para nós iniciarmos o nosso culto nesta noite. A paz, irmãos. Deus abençoe cada um. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por esse dia que tu nos deu. Obrigada pelas nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por este culto que está iniciando, ó Deus. Que tu venha nos abençoar, ó Deus, para que seja, ó Deus, feita a tua vontade, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Nós vamos, então, iniciar o nosso culto Estamos iniciando, eu quero partir agora para que nós possamos entoar louvores ao Senhor, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Vamos, então, cantar. Vamos cantar. O hino que vamos cantar fala que, em algum momento, nós estivemos cegos da presença de Deus. Estivemos longe da presença de Deus. Longe do Salvador. Porém, em algum momento, Ele nos encontrou, nos chamou e nos fez ser participantes da sua glória. Então vamos cantar. Foi na cruz, o hino da harpa cristã. Eu acabei esquecendo de colocar o número aqui, mas o hino Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado sendo castigado em Jesus. Vamos cantar a harpa cristã. Acho que é número 15. Formação aqui, extraoficial, que é o número 15. O conselho. Isso, é isso mesmo.
com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Eu ouvi a chamar dessa graça sem par, Deus do céu, ouço nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter ele não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Mas um dia eu senti o pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, ao caminho seguro ele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Amém. Nós podemos nos alegrar em Cristo, porque agora Ele está juntinho de cada um de nós. E talvez esses dias você possa ter tido aí algumas notícias ruins, né? E talvez você tenha até achado, puxa vida, a minha vida virou noite. Quantas pessoas essa semana tiveram notícias ruins? Mas mesmo que essas notícias ruins elas cheguem a você, ou tenham chegado, o que eu quero deixar claro nesta noite é que Deus ele está ao nosso lado. Deus ele está conosco. E mesmo que o sol se ponha, que a noite venha chegar na sua vida, na vida da sua família, Deus é o nosso Deus, Ele é aquele que nos guia. Então nós podemos ter esta certeza de que estamos seguros. Talvez a situação não esteja como nós queríamos que estivesse, mas ela vai estar do jeito que Deus quer para cada um. Por isso, nós podemos então cantar, né? Se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a glória pra respirar, me faz
faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém, meus amados. Meus irmãos, nós estamos passando por esse período de pandemia e nós temos, como temos visto as nossas notícias na mídia, na internet, nós temos visto os noticiários. E muitos desses noticiários trazem para nós notícias que nos deixam alarmados, às vezes de parentes, de vizinhos, de conhecidos. Mas o que eu quero trazer nesta noite para você, que Deus ele tem controle de todas as coisas. E não é a hora de nós estarmos nos alarmando com aquilo que Deus está fazendo. Nós cremos que o que está acontecendo está totalmente sob o controle de Deus. Nós devemos manter a nossa calma, devemos orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, para que, dentro do possível, nós possamos saber administrar todas essas situações.
e procurar sempre estar levando palavras de ânimo, palavras que venham encorajar a cada um para estarmos passando por este período de uma melhor forma possível. Tá? Então, nós precisamos nos unir em oração, precisamos unir as nossas vozes, unir as nossas mentes, para que a palavra de Deus ela entre no nosso coração, e entrando no nosso coração, nós possamos assim também estar colocando diante de Deus todas as nossas súplicas e pedindo a Ele que nos dê a sua proteção e o seu cuidado. E Deus, Ele é bom em fazer tudo isso. Deus, Ele é bom em fazer tudo isso. Hoje é noite de oração e estudo bíblico. Mas eu quero deixar a nossa oração para o final, para que a gente possa, os irmãos possam estar chegando, e aí lá no final a gente coloque as nossas intenções de oração. Eu quero, sem mais delongas, passar para o estudo da palavra. E aí, no final, a gente faz as nossas orações e as intenções dos irmãos e as intenções de uma forma geral. E para isso eu quero convidar os amados irmãos a abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 128. Então, abra a sua Bíblia no Salmo 128. Salmo de número 128, diz assim a palavra do Senhor. Quero aproveitar para já cumprimentar aqui a nossa irmã Zoraia e a nossa irmã Aline, que estão aqui, fizeram a sua participação aqui conosco. A irmã Aline. Aqui, para mim, está aparecendo só aqui a irmã Zoraia e a irmã Aline. Né? Eu não tenho como... Algum pode ser, nós temos vários outros irmãos que estão conosco, mas que colocaram aqui os seus comentários, somente esses dois, nós estamos cumprimentando. Se você também está conosco e não apareceu aí, coloque o seu comentário, né? Coloque também o seu curtir aí nas nossas páginas, na página da igreja, para que possamos estar aumentando o fluxo de transmissão e o fluxo de disseminação dessas nossas lives, dos nossos trabalhos, para que mais pessoas, mais e mais pessoas possam estar sendo alcançadas pelas ondas de Deus através da internet. Tá? Então, vamos ler então Salmo 128, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua casa, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Pedimos agora que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, para que possamos entender a tua palavra nesta noite. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós estamos no mês de maio e o mês de maio é dedicado à família. Então, nós vamos desenvolver nesta noite uma reflexão, um estudo bíblico a respeito da família. Tá? Então, vamos aproveitar, né, que o nosso culto de quinta-feira é um culto de estudo bíblico. Vamos fazer um estudo bíblico sobre
a família. E o tema desse estudo nesta noite é o mandato de Deus para a vida da família. O que Deus tem mandado, o que Deus tem ordenado na sua palavra para que nós possamos praticar dentro da nossa família. E como vimos o texto áureo, o texto bíblico, que nós vamos utilizar como fonte para a nossa reflexão, é o Salmo de número 128. Salmo de número 128, nós acabamos de ler. Ok, amados. Então, eu faço uma pergunta para você. Por que comemorar o mês da família? Nós poderíamos questionar, né? Ou de repente alguém que não é cristão, alguém que não é evangélico pode estar participando dos nossos cultos e pode estar até achando estranho comemorar o mês da família. E por que haveria este questionamento? Porque, na realidade, nós temos enfrentado dias em que a família tem sido colocada em xeque, em que a constituição da família tem sido debatida e tem sido até combatida por alguns grupos, né? A família tradicional ela tem sido alvo de muitos ataques. Há uma intenção, às vezes velada e outras vezes bastante clara, de que a instituição família está fadada ao fracasso. A ideia de muitos é que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, a família seja algo totalmente diferente daquilo que nós observamos nos dias de hoje e que foi observado durante muitas eras, porém agora está sendo combatido. Então, nós poderíamos questionar o porquê de nós estarmos comemorando o mês da família. A família é uma criação de Deus. E só o fato, só este fato da família como instituição, ela ser uma criação de Deus, já é algo que nos faz pensar em estar dando um valor, né, à família. Quando nós olhamos ali em Gênesis, nós vimos que Deus, ele foi o instituidor, né, o criador, aquele que instituiu o casamento. Deus instituiu o casamento e, por si próprio, Deus não teve nenhuma influência. Ele observou o homem, viu que o homem estava só, que não era bom que o homem estivesse só, e aí Deus decidiu criar, né, colocar ali uma outra pessoa do sexo oposto para fazer companhia ao homem, para ser uma ajudadora. E, a despeito do homem ter ficado triste em olhar e não ver nenhuma parecida com ele, mas a decisão de colocar o homem junto de uma mulher foi decisão de Deus. Tá? E, por causa disso, ele também instituiu a família. Por ele ter instituído o casamento, em consequência, Deus instituiu também a família. Então, este Deus, que é o criador da família, ele também estabeleceu uma aliança com estes dois seres, né, que estavam ali na criação. Ele criou o mundo, criou todas as coisas, colocou o homem e deu ordens para estes homens, e através desta aliança, através deste acordo que Deus fez com os homens, né, na pessoa de Adão e Eva, Deus estava também fazendo um acordo com a criação. Então, tudo parte de Deus fazendo um acordo com o homem, Deus colocando a natureza à disposição do homem, e o homem, através deste acordo que ele fez com Deus, ele tinha todo um papel para produzir ali, para criar filhos, para administrar aquele local,
para poder dar nome aos animais, para poder fazer como se fosse um gerente de toda aquela propriedade que Deus havia colocado nas mãos do homem. Então, Deus instituiu o casamento, colocou o homem e a mulher juntos, e Deus também fez uma aliança com esse homem para que esse homem cuidasse daquele lugar. Então, a aliança entre Deus e os dois, aquele casal, foi entre eles, mas também entre Deus, aquele casal, e a natureza que estava ali em volta. Né? Então, eles não foram colocados ali, né, somente para estar usufruindo daquela situação. Não, eles estavam ali cumprindo um acordo com Deus. Então, Deus estabeleceu ali relacionamento e providenciou para que o homem estivesse bem ali naquele lugar. Né? Tanto é que o texto de Gênesis fala que quando Deus acabou de criar e colocou o homem e tudo estava resolvido, tudo estava pronto, Deus falou assim, eis que é muito bom. Né? E aí, então, Deus foi descansar. Porém, quando nós analisamos o salmo que nós vemos, o salmo de número 128, nós vamos ver alguns princípios que norteiam esta aliança que foi feita entre Deus, aquele casal que representava toda a humanidade, e a natureza que estava ali representada por tudo que Deus havia criado. Mas antes eu quero explicar para vocês algumas situações a respeito do livro de Salmos. Né? Então, o livro de Salmos é um livro que, em hebraico, ele tem o nome de Terrilim. Terrilim, que significa louvores. E o livro de Salmos, a palavra Salmos, ela vem do grego Salmos, que significa cânticos piedosos. Então, na realidade, o livro de Salmos, ele é uma compilação de cânticos, uma compilação de louvores. Né? E a própria palavra Salmos, né, em grego, ela tem a ver com música de instrumentos de corda. Né? A palavra salmo, ela, de uma forma assim, nós fomos buscar a etimologia dela, ela tem a ver com um grupo de instrumentistas que tocavam instrumentos de corda. Né? Então, essa palavra salmos. Né? O livro de Salmos é uma coletânea de obras de pelo menos 6 autores. Né? Os títulos, a maioria deles, né, é acreditada para Davi. Seriam 73 salmos. 73 salmos são acreditados a Davi. Asaf vem logo depois com 12 salmos. Depois os filhos de Corá com 11 salmos. Salomão escreveu 2 salmos. Etã e Moisés cada um escreveu um salmo, embora até Moisés é acreditado também o Salmo 90 e possivelmente o Salmo 91. Então, são vários autores. E desses que nós falamos aqui, dá um total de 100 salmos. Os salmos são 150. Então, ainda ficaria faltando aí a definição, né, da autoria de mais ou menos 50 salmos. Então, não se tem essa ideia. A música também dos salmos se perdeu, ficou somente a poesia. Originalmente, o livro de Salmos continha 5 livros separados. Então, eram 150 salmos que continham 5 livros. Eles eram separados em 5 livros. Cada um dos 4 primeiros livros é atribuído uma doxologia, ou seja, havia uma introdução, né, apropriada para cada rolo do salmo, né, para cada grupo de salmos. E acredita que os salmos foram usados unicamente com propósito litúrgico, ou seja, o salmo só era utilizado somente na adoração, para poder, nos cultos, onde o povo de Israel ia para adorar o Senhor no templo, aí os salmos eram usados exclusivamente. Nós temos os salmos que
são didáticos, né, que dão individualmente, dão instrução, né? São salmos messiânicos, que contêm profecias relativas ao Messias, salmos de imprecação, que envolvem pedidos a Deus para a punição dos ímpios, salmos de penitência, que expressam não somente os sentimentos de um coração penitente, mas também um apelo por purificação divina. Então, nós temos aí a divisão dos salmos. E outros salmos são classificados de acordo com seus títulos. Então, nós temos o salmo dos degraus, ou de subida, que eram entoados no início dos cultos para a adoração no templo. E aqueles que subiam também a Jerusalém. E os salmos mirtã, que tratam da expiação ou da cobertura de pecados. Então, tivemos aí uma noção de mais ou menos o que o livro de Salmos ele continha, né? E uma coisa interessante de nós observarmos que o livro de Salmos ele não tem capítulos. Tá? Então, a gente não costuma dizer Salmo, capítulo 125, não. É Salmo 125. Salmo, capítulo 23. Não. Salmo 23. Salmo 78. Salmo 50. E também os versículos, nós também costumamos tratar de verso. Como é um livro poético, então os Salmos ele não tem capítulos e também não tem versículos. Ele é Salmo 25, verso 2. Salmo 128, verso 1. Né? Então, é essa maneira que, academicamente, nós chamamos o livro de Salmos. Ok? Bom, então, tivemos aí a nossa parte teológica, a nossa parte seminarística, e agora vamos ver, então, o que Deus tem para falar conosco neste Salmo 128, que vem trazer princípios para que as nossas vidas sejam caminhadas ou nós caminhemos de acordo com o que Deus quer para cada um de nós. Bom, primeiramente o Salmo 128, ele faz parte de um grupo de salmos que nós chamamos de salmos da família, porque são salmos que trazem mensagens referentes à família. E o salmo, interessante quando a gente observa isso, nós vimos aqui que todos os 150 salmos eles são divididos em vários grupos. Nós encontramos no livro de Salmos várias mensagens. Além de termos louvores, adoração, né, nós temos várias mensagens. E isso vem mostrar para cada um de nós, principalmente quando nós lemos o Salmo 128, que fala de coisas do nosso dia a dia, da vida da família, nós vamos observar que Deus ele se preocupa em estar mostrando para cada um de nós que a sua palavra ela é boa, ela é produtiva para qualquer área de nossas vidas. Nós podemos usar a palavra de Deus para sermos orientados em qualquer situação. E na família não é diferente disso. E quando nós olhamos que o livro dos Salmos ele era exclusivamente usado no culto, para a realização de cultos, nós podemos chegar a uma conclusão de que a nossa vida como um todo, o nosso dia a dia, cada ação que nós praticamos é um ato de culto. Por isso que nós não precisamos ter nenhum milindre em pegar um livro de Salmos, em pegar um livro profético, em pegar um livro histórico, em pegar uma carta do Novo Testamento e aplicá-la nas nossas vidas, no nosso dia a dia, porque foi para isso que o livro de Salmos foi escrito, foi idealizado por Deus e utilizou tantos autores para chegar a esta conclusão. Quais são os princípios que nós podemos observar aqui no livro de Salmos, quando nós olhamos para as lições que ele contém? Primeiro princípio da obediência. Então, olha só, diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se você teme ao Senhor e você anda nos caminhos de Deus, você é
bem-aventurado. Então, o primeiro princípio que nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Salmos 128, o Salmo 128, a respeito das nossas famílias, como deve ser o nosso procedimento, é temer a Deus e obedecê-lo. E o que é o temor a Deus? O temor a Deus implica em conhecer quem é Deus. Lá em Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria é conhecer quem é Deus. Né? Então, quem é Deus? Deus, ele é o Criador, ele é o sustentador, ele é o administrador de todas as coisas. Ele age em amor, ele age em justiça, ele é um Deus de verdade, ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós devemos conhecer. Cada um dos homens foi eleito por Deus. De que maneira? Deus elegeu para que pudessem ser salvos. E aí, na medida que esses homens vão conhecendo esse Deus, vão conhecendo, vão temendo e vão obedecer a esse Deus, vão alcançando a salvação. O Deus da Escritura, com todos os seus atributos de verdade e justiça, é o Senhor que deve ser temido. Onde nós encontramos tudo a respeito de Deus? Nós encontramos tudo a respeito de Deus nas Escrituras. E é lá que nós devemos buscar como temer a este Deus. Agora, por que nós estamos falando isso? Porque é muito comum, hoje em dia, as pessoas não buscarem o Deus das Escrituras para conhecendo, adorar ou temer este Deus. Na maioria das vezes, o que as pessoas têm feito é escolher um Deus que mais se adequa ao seu próprio benefício. Então, eu preciso de um Deus que me cure. Então, eu só vou dar atenção ao Deus curador. Eu preciso de um Deus que me faça prosperar. Então, eu só vou aceitar adorar ou temer a esse Deus se eu tiver prosperidade. Então, as pessoas escolhem qual Deus, de que maneira querem adorar a Deus, e desta maneira, quando escolhem adorar esse Deus, elegem, então, quem é esse Deus. Elas definem esse Deus de acordo com aquilo que elas próprias querem para si próprias desse Deus. Então, se é o Deus curador que está precisando, que ela está precisando, então para ela só existe Deus curador. O Deus salvador, não, esse para mim não me interessa. Eu quero somente a minha cura, eu quero somente a minha prosperidade. Salvação é outra história. Né? Então nós precisamos conhecer o Deus que a Bíblia nos mostra. E o Deus que a Bíblia nos mostra é um Deus completo. É um Deus que cura, sim. É um Deus que prospera, sim. Mas é também um Deus que salva. Um Deus que perdoa pecados. Um Deus que é totalmente de justiça, bondade e amor. E é um Deus que quer que cada um de nós o tema e o obedeça. Mas, quando nós reconhecemos este princípio de que Deus, ele é o Deus que deve ser adorado, e conhecemos esse Deus, a ideia que o Salmo 128 nos mostra é que nós somos bem-aventurados. E bem-aventurado é uma pessoa feliz. Uma pessoa que é bem-aventurada é uma pessoa feliz. E como estamos tratando de família, uma família é feliz quando ela reconhece o verdadeiro Deus, adora esse Deus, teme esse Deus e obedece a esse Deus. Então, é função, no caso dos pais, de levar os seus familiares, o pai, de preferência, levar os seus familiares, a sua família, a reconhecer e temer a este Deus. Né? E isso é bom porque, talvez, quando esta situação não acontece, às vezes o pai, ele trabalha de sol a sol, ele faz, acontece, investe dinheiro, constrói, e não consegue prosperar, não consegue levar a sua família à prosperidade. Por quê? Porque lá no Salmo 127 diz assim,
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, você que está conosco nesta noite, quer prosperar, quer ter uma vida de vitória, quer ser feliz na sua família, conheça este Deus, esmere-se em conhecer este Deus, esmere-se em temer este Deus, em obedecer este Deus. E com certeza você só vai alcançar felicidade, porque assim o Salmo 128 diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E andar nos caminhos de Deus tem a ver com obediência. Não vale nada você somente temer este Deus se você não andar nos seus caminhos. Então, tudo isso que nós falamos até agora, né, de você ter prosperidade, levar sua família a conhecer este Deus, tem a ver com obediência. Em termos práticos, como isso funciona dentro de uma família? Quando nós olhamos lá em Efésios, capítulo 5, versículos 32 e 33, lá na sua Bíblia, vamos dar uma olhadinha no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 32 e versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante que vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Como funciona a questão da obediência a Deus dentro do lar? A obediência a Deus dentro do lar, ela funciona. Marido sendo cabeça, amando a sua esposa, e a esposa sendo submissa, respeitando o seu marido. Esse é o princípio que Deus, na sua palavra, ele fala. E o interessante é que, quando ele fala isso, no texto que nós lemos de Efésios, ele fala que isso tem a ver, não é com homem e mulher, não, isso tem a ver com Cristo e a igreja. E ele fala, grande este mistério, porque a questão da hierarquia dentro da casa, dentro do lar, ela tem a ver com a missão de Cristo em salvar a igreja e a missão da igreja em ser submissa a Cristo. Então, quando dentro do lar, o marido exerce a sua função como líder e a esposa exerce a sua função como ajudadora, eles estão cumprindo aquilo que Deus determinou como Cristo sendo o cabeça da igreja e a igreja sendo aquela que é a noiva de Cristo. Quando a esposa não respeita, né, este princípio, nós temos problemas dentro do lar. Quando o marido também não respeita esse princípio e parte para a ignorância, para o autoritarismo, para não considerar a sua esposa como a parte mais frágil, como assim a palavra de Deus diz, este princípio também é quebrado. E a consequência natural é que os filhos, ao observarem essa atitude, tanto do pai, e não amar a sua mãe, né, amar a sua esposa como deveria, como da esposa, e não respeitar o seu marido como deveria, os filhos também passam a não respeitar os pais, porque eles não conseguem enxergar, né, o exemplo e principalmente a obediência requerida de Deus. Então, é uma bola de neve. Se o marido não respeita a esposa, se o marido não ama a esposa não respeita o marido. E, em consequência, os filhos também não respeitam os seus pais. A melhor coisa que os pais podem dar aos seus filhos é disciplina. Os filhos precisam ser disciplinados pelos pais. O melhor presente que um pai pode dar para um filho é amar a mãe desse garoto, ou seja, amar a sua esposa. É o melhor presente que um pai pode dar. O melhor presente que uma mãe pode dar para um filho é respeitar o seu marido. E o melhor presente que um filho pode dar para os seus pais é obedecê-los.
Quando os filhos obedecem aos seus pais, quando os filhos obedecem aos seus pais, eles têm o reconhecimento de que o trabalho que eles fizeram foi um trabalho bem feito. Porém, se o pai não ama a mãe, a sua esposa, e a esposa, a mãe, não respeita o seu marido, que é o pai das crianças, essas crianças elas vão crescer com alguma coisa faltando, e é bem provável que elas desobedeçam aos seus pais. Então, esse texto de Efésios, que nos fala da questão de Cristo, a igreja, da função do marido, da mulher e dos filhos em obedecer, é a questão de mútuo, um acordo mútuo, uma submissão mútua. O homem não é sozinho para poder amar a sua esposa. Não é papel dele sozinho. E a mulher também, ela depende do amor do homem para poder completar esta função que ela exerce. Então, é um princípio, o princípio da obediência, é o princípio do temor, ele parte da ordenança de Deus em fazer com que o homem e a mulher cumpram a sua função da mesma forma que Cristo cumpriu a sua função com a igreja e deseja que a igreja cumpra a sua função com Cristo. Então, vimos aí o primeiro princípio que nós encontramos no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como fazemos isso? Observando o que tem na palavra de Deus a respeito de Deus. Quem é Deus, para que nós possamos temê-lo. E para que possamos andar nos caminhos de Deus. Na nossa família, nós precisamos cumprir as funções de pai e de mãe, um amando o outro, um respeitando o outro, e os filhos obedecendo aos seus pais. O segundo princípio que nós encontramos aqui no Salmo 128 é o princípio do trabalho. Diz assim, verso 2, Salmo 128, verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, será feliz e tudo te irá bem. Que maravilha, né? O princípio do trabalho. Deus honra o trabalho das nossas mãos. Você está tendo trabalho? Esse período de pandemia, nós tivemos aí muitos que perderam os seus empregos, muitos que tiveram os seus empreendimentos, as suas fábricas, as suas lojas fechadas. Muitos estão passando por dificuldades financeiras, talvez até passando fome. Mas o princípio do trabalho é algo que Deus gosta, algo que Deus honra. Por isso, quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden, Deus os criou para trabalhar, para cuidar do jardim. Alguns costumam dizer que querem encontrar com Adão e questionar Adão, por que você fez isso, rapaz? Agora, por causa do você ter escolhido o pecado, eu hoje tenho que trabalhar. Não é isso não, meu amado. O trabalho já existia antes do pecado. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, depois de ter criado todas as coisas, criou, olha, vocês vão cuidar e lavrar o jardim, cuidar do jardim. E interessante, nós precisamos entender que o trabalho, ele é uma bênção. Era uma bênção antes do pecado e continua sendo uma bênção depois do pecado. Qual a diferença? A diferença é que depois do pecado tinha o suor. É bem provável que antes do pecado o homem trabalhava, lavrava a terra e não suava. Era algo divertido. O trabalho era uma maravilha, né? Depois que houve o pecado, aí a natureza foi transformada. Então, agora, as plantas não nasciam com mais facilidade. Então, o homem tinha que lavrar a terra com mais firmeza, né? A mulher dava à luz, provavelmente antes, né? Já foi criada. Por isso que Deus falou, crescei e multiplicai-vos. Porém, depois do pecado, veio a dor do parto. Então, era com mais dificuldade. Mas tudo isso continuou sendo bênção.
era bênção antes do pecado e continuou sendo bênção após o pecado. E qual é a nossa situação hoje? Quando ele fala aqui no texto, do trabalho de tuas mãos comerás. Nós temos visto também muitas pessoas que não querem comer do trabalho das suas mãos, querem comer do trabalho da mão dos outros, querem usufruir dos bens que outros estão produzindo, né? Então a gente tem visto aí, às vezes alguns são acusados, né? Alguns são presos. Por quê? Porque estão quebrando o princípio de Deus. É do trabalho da tua mão. Eu tenho que viver do trabalho da minha mão. Eu trabalho, eu produzo, eu recebo, eu vivo, e o texto diz, e quando isso acontece, tudo irá bem comigo. Por que muitos estão sendo presos, estão passando vergonha, porque estão usufruindo dos bens que outros estão produzindo? Porque estão quebrando o princípio de Deus. O princípio de comer das tuas próprias mãos, do fruto do teu trabalho. Deus promete riqueza material. Comer do fruto do trabalho é prosperidade. Você talvez tenha falado, não, mas prosperidade é ter carro zero, é casa nova. Não. Prosperidade, segundo a Bíblia, é você ter o que comer e o que vestir. É você ter tranquilidade quando você coloca a cabeça no travesseiro e você fala, graças a Deus, eu hoje fiz o meu trabalho, cumpri com a minha obrigação. Então, esse é o desejo de Deus. E quando fala que tudo te irá bem, não significa que nós não vamos passar por dificuldades. Tudo irá bem é no final da história. E quando nós olhamos ali em João 16:33, diz assim a palavra de Deus, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se dar bem no trabalho não significa que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldades. Mas essas dificuldades, por você estar dentro do princípio de Deus, trabalhando com as suas mãos, comendo daquilo que você produz, do fruto do seu trabalho, do fruto do seu suor, você vai estar dentro do princípio de Deus. E aí Deus vai estar te ajudando a você cumprir com as suas obrigações. Talvez seja difícil acordar 4 horas da manhã e chegar de volta em casa às 10 da noite. Quantos vivem assim? Né? Quantos têm essa perspectiva, essa vivência? Mas Deus dá força. Deus consola. Deus faz com que você possa continuar na sua jornada. E quem sabe amanhã possa ter uma situação melhor. Né? Estando fazendo a vontade de Deus, nós precisamos ter certeza, né? Temendo a Deus, estando dentro dos seus princípios, obedecendo o que Ele manda, trabalhando, usufruindo dos bens do nosso próprio suor, nós vamos estar dentro do princípio de Deus e Deus nos abençoe. Por isso que o texto fala, bem-aventurado. Por isso que é bem-aventurado. E você, pai de família, quando você ensina esses princípios aos teus filhos, você também está fazendo com que eles, lá na frente, venham ser também bem-aventurados. Quando nós cumprimos o primeiro princípio de temer a Deus, quando nós cumprimos o princípio de obedecer a Deus, e quando nós cumprimos o princípio do trabalho, que é trabalhar e comer do fruto das nossas mãos, sabe o que acontece dentro da nossa família? Olha só o verso 3 do Salmo 128. A tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Olha só que coisa. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz na sua família? Siga os princípios de Deus. E seguindo os princípios de Deus, olha o que acontece.
Não é na casa do teu sogro que vai acontecer. Não é na casa dos teus pais que vai acontecer. Não é com os netos dos seus pais. Não, é na tua casa. Por que eu falei na casa do teu sogro? Porque muitas vezes existem famílias que casam e não tem uma casa própria, não tem o seu próprio lugar para viver, para iniciar aquela família. E aí inicia a família, de repente, com os sogros, e o sogro já tem ali os seus sobrinhos, tem ali os tios. Às vezes você vai começar a sua família com a sua esposa, ou você vai começar a sua família com o seu marido, numa casa que já tem 6, 7 pessoas. E você vai ocupar mais um lugar na mesa. Então, esta mesa não vai ser a tua mesa, vai ser a mesa dos teus pais, ou a mesa dos teus sogros. Os filhos que vocês tiverem, e estiverem sentados à mesa ali, você dentro da casa do seu sogro, ou da casa dos seus pais, estes filhos não serão seus filhos, porque a casa é dos seus pais, a casa do seu sogro. Então, esses serão netos dos seus pais. Qual é o princípio de Deus? O princípio de Deus, quando você teme a Deus, quando você obedece a Deus, quando você, pelo princípio do trabalho, você come no suor do seu próprio rosto, você vai para a tua casa. E lá na tua casa, a tua mulher é tua mulher. Os teus filhos são teus filhos. E a tua mesa onde os teus filhos vão estar, e a tua mulher vai ser a rainha, é a tua casa, é a tua mesa. Então, meu amado, se você hoje ainda não tem essa independência, você hoje ainda não está na tua casa, que seja mais simples, um cômodo, só tem uma sala, cozinha, um banheiro. É tua. É ali que você vai começar com a tua família. É ali que você vai começar com a tua esposa. Começar de 2. Daqui a pouco vai ser 3, 4, mas são teus. E aí você vai estar dentro do princípio de Deus. E dentro do princípio de Deus, sabe o que acontece? Você vai ser bem-aventurado. Você vai ser bem-aventurado. Não tem onde. Estando dentro dos princípios de Deus, não tem como não ser bem-aventurado. E para concluir, o Salmo 128 nos diz que todas estas coisas, quando você cumpre, o que está no verso 1, no verso 2, no verso 3, ou seja, quando você teme, quando você anda nos caminhos do Senhor, quando você trabalha, um trabalho honesto, sem ceder às tentações, e quando você, na tua casa, no teu quintal, no teu pedacinho de céu, no teu castelo, você tem a tua esposa, os teus filhos à roda da sua mesa. Sabe o que acontece? Olha o verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Voltou lá no verso 1. Falou de temer a Deus. O homem que teme ao Senhor, ele é abençoado. Eis como será, não tem como deixar de ser abençoado o homem que teme a Deus. E aí no verso 5 ele fala: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E aí você pode falar comigo assim: poxa, pastor, estava indo muito bem, mas agora só apelou, sabe por quê? Porque falou em Sião, e eu não tenho nada a ver com Sião, eu não tenho nada a ver com Jerusalém, eu sou brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, eu sou de Minas, eu sou do Amazonas, eu sou do Pará. Tem nada a ver comigo, pastor. Eu vou ser abençoado, então o texto diz que será abençoado desde Sião. O que tem a ver comigo isso? Se nós formos olhar a simbologia da palavra Sião, Sião é o lugar que Deus escolheu para fazer presente ali e dedicar a sua bênção. O Monte Sião era uma fortaleza difícil de ser conquistada. Deus permitiu que Davi conquistasse essa fortaleza. Davi, depois que conquistou, ele trouxe a capital do reino para Sião, formou ali a cidade de Jerusalém.
E depois Salomão constrói o templo num dos montes ali próximos a Jerusalém, mas a própria cidade de Jerusalém ficou conhecida como Sião. Por quê? Porque foi ali que Deus escolheu para manifestar a sua presença. Aí, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, você quer que Deus escolha a tua casa para Ele fazer ali a presença dEle, para Ele se manifestar ali na tua casa? Amém. Então, faça aquilo que o Salmo diz que é para a gente fazer. Faça. Tema a Deus. Obedeça a Ele. Trabalhe. A palavra de Deus fala que aquele que não trabalha não deve comer também. Então, trabalhe. Ah, mas está na pandemia. Trabalhe. Trabalhe. Tem um trabalhinho para você. Pode ter certeza. Trabalhe. Obedeça a Deus. E ensine a sua família também a obedecer a Deus, a trabalhar para o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer a bênção na tua vida. Desde Sião até aí onde você está. Amém. Na tua casa. Glória. Ele vai se fazer presente na sua vida. Amém, meu amado? Amém. Que Deus possa te abençoar. Deus possa nos abençoar e possa abençoar as nossas famílias. Para que nós possamos vivenciar verdadeiramente o que diz o verso de número 6. Olha só. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Você quer ver os filhos de teus filhos? Amém. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus e veja o que Ele pode fazer por cada um de nós. Amém, meus amados? Que Deus assim nos abençoe. Eu quero, antes de nós orarmos, eu quero cantar mais um hino que fala exatamente sobre essa questão de nós estarmos na nossa casa, de nós fazermos a nossa família estar plena em obediência a Deus, plena em estar fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, eu quero cantar esse hino que fala que a minha casa, ela vai servir ao Senhor. Por quê? Porque nós temos o nosso Deus do nosso lado. Ele quer nos abençoar. Minha casa e eu seguiremos ao Senhor. Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestade resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, paz e irmãs, irmãos, irmãos,
e eu serviremos ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Amém, meus amados. Chegamos então ao final da nossa mensagem e nesta oportunidade eu quero agora convidar os amados irmãos para o propósito número 2 do nosso culto de hoje, que é orar, levantar as nossas vozes a Deus. Então, se você tem alguma intenção especial, quer colocar esta intenção diante do altar do Senhor, esta é a oportunidade que você tem. Este é o momento de você colocar as suas intenções. Eu, de forma especial, eu quero orar a Deus, colocar como intenção as nossas famílias, famílias de amados nossos irmãos e amigos que estão enlutadas, tendo em vista esta pandemia e tantas vidas terem sido ceifadas. Então, queremos colocar diante de Deus o consolo, o conforto que Deus tem para dar a estas vidas. De forma especial também, eu quero pedir a Deus para confortar a família de uma amiga minha, amiga bem querida, que faleceu no dia de ontem, né? Não faleceu de Covid, né, dessa pandemia, é uma outra situação, mas é uma amiga nossa, bastante querida, né, uma amiga de infância, que faleceu. Eu quero pedir a Deus para que esteja confortando a família e os corações dos amigos, né, dos amigos desta nossa querida amiga. Quero pedir também para a mãe de uma amiga nossa que estava fazendo conosco o Casados para Sempre, né? A Maria, o nome da senhora é Maria da Paz, o nome da moça que está precisando de oração. Ela está internada num quadro bastante grave e praticamente desenganada pelos médicos, mas nós cremos que Deus, ele é o médico dos médicos. E quando a medicina diz não tem jeito, Deus, ele ainda tem uma resposta. Nós cremos que Deus pode dar uma resposta a essa nossa irmã e a sua mãe, a senhora Maria da Paz. Nós queremos também colocar como intenção o nosso curso, o curso Casados para Sempre, que estamos desenvolvendo de forma online e tem sido uma bênção na vida dos casais. E nós estamos aí numa fase que geralmente começa o pessoal a ficar meio assim, será que vai, será que não vai? Então vamos orar para que Deus esteja fortalecendo os casais que estão fazendo o Casados para Sempre, eles possam encerrar esse curso de forma excepcional. Nós estamos fazendo o curso online, e aí fica o convite para outros casais também possam fazer. Não tem como, não dá para fazer, meu marido não vai, a minha esposa não sei o quê. Vamos fazer online, agora pode fazer online. Mas você pode colocar diante de Deus também aí alguma intenção, né? De forma especial também eu quero pedir oração pelo meu filho Estevão, ele também está meio adoentado, está ali numa suspeita, pode ser o coronavírus, pode não ser, então está lá, então está trazendo um pouquinho de preocupação para nós. Então, queremos colocar diante de Deus também essa nossa situação, a situação do meu filho Estevão. Deus esteja protegendo, guardando e curando, se assim for da vontade de Deus, tá? Porque é nossa, a gente sabe que é, né? Então, alguém, se você quiser colocar nos comentários aí as intenções, você pode fazer.
você não quiser, coloque a sua mão no seu coração e vamos agora colocar diante de Deus todas estas intenções que nós queremos, todas essas intenções que nós colocamos aqui, que você também pode colocar aí na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, pela tua maravilhosa mão. Graças te damos, ó Pai, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso guia, nosso sustentador. E nós temos a certeza, Pai, que a tua mão poderosa e os teus ouvidos estão atentos às orações que são feitas neste lugar, que a sua mão poderosa está pronta, Deus, para derramar bênçãos sem medida sobre cada um de nós. Ó Pai, ouvimos a tua palavra nesta noite, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pai querido, eu sei que às vezes nós falhamos contigo, às vezes nós deixamos a desejar, mas pode ter certeza que lá no fundo do nosso coração, o que nós mais desejamos é seguir os teus caminhos, é temer a ti. Então, Pai, nos ajuda, Pai, a cumprir esta missão, nos ajuda a estar cada dia mais na tua presença. Ó Pai, nós te agradecemos, louvamos e exaltamos o teu santo nome. Pai querido, de forma especial, queremos colocar, ó Deus, das tuas mãos, as famílias, ó Deus, dos nossos amados que estão enlutados, tendo em vista, Pai, esta pandemia, e muitos terem sido surpreendidos com o passamento de alguns parentes, de alguns amigos, de alguns vizinhos, de alguns conhecidos, ó Pai. Ó Deus, consola o nosso coração, consola o coração, ó Deus querido, da família da Meilília, ó Pai, ali que ela faleceu, Deus, no dia de ontem. Ó Deus, que a tua proteção, o teu cuidado, o teu consolo esteja com cada um de nós. Esteja também agora visita, ó Pai, a Dona Maria da Paz, que está ali internada, ó Pai, e os médicos dizem que não tem mais jeito, mas nós cremos no médico dos médicos, ó Pai. Nós cremos que tu podes fazer um milagre, ó Pai. E que, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, é soberana sobre todas as coisas, mas tu sabes aquilo que está no nosso coração, ó Deus, que é a restauração da saúde dela, para que possamos dar glórias e louvores a ti. Pai querido, nós te agradecemos por cada um dos nossos amados irmãos que participou conosco nesta noite, ó Pai, que esteve, ó Deus, ouvindo a tua palavra, que esteve participando dos louvores, das orações, ó Pai, colocando diante de ti as intenções do seu coração, que possam ser atendidas de acordo com a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Queremos colocar também diante de ti, ó Deus, aquela taça de oração que está na igreja. Ó Deus, nós não sabemos o que está escrito ali, mas tu sabes. E tu sabes o que está escrito no coração de cada um de nós, ó Pai. De uma forma especial, agora eu coloco a vida do Estevão e da Cíntia nas tuas mãos. Ó Deus, cure-os, ó Pai. Cure para que eles possam experimentar no seu corpo físico a presença do Espírito Santo de forma tremenda, que possam manifestar espiritualmente as tuas verdades e as tuas vontades na vida de todos aqueles que encontrarem com eles. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela existência desta igreja, neste lugar, nesta cidade. E te pedimos, ó Pai, conserva-os com vida, com saúde, dando, Deus, a cada um de nós a certeza de termos um Deus que cuida de cada um de nós. E este cuidado se estende aos nossos familiares. Por isso, nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, amados. Graças a Deus. Eu quero ainda, antes de encerrar, eu quero cantar mais um hino. Quero cantar mais um hino, que é um hino que vai exatamente encerrar esse nosso período de oração, porque nós entregamos a Ele, nós entregamos a Deus a nossa oração. E nós temos a certeza que Deus cuida de cada um de nós. Então nós podemos sim entregar a Deus a nossa oração, tendo a certeza de que Ele responde às nossas orações. Vamos cantar este hino para que entrego a Ti, Senhor, a minha oração, confiante no Teu poder e na Tua bondade.
a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança e descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança e descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra que me fará vencer. Tua palavra que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Amém, amados. Chegamos então ao final do nosso culto nesta noite. Eu quero agradecer a presença de todos os amados que estiveram conosco, de uma forma especial. Eu quero agradecer aqui ao nosso irmão Ivan, a irmã Maria Teixeira, José Martins, a irmã Aline, a irmã Monique, a irmã Zoraia, ao irmão Davi, e tenho certeza que muitos outros estavam juntos. A irmã Zoraia, provavelmente a irmã Alba deve estar junto dela aí. Se a irmã Alba não tiver, a irmã Zoraia, depois ela puxa a orelha dela aí, viu? Mas nós queremos agradecer, desejar a você uma boa noite, na presença do Senhor, um final de semana abençoado, e que Deus esteja abençoando a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus, finalizando este culto. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esta oportunidade. Tivemos, Deus, de cultuar a Ti, de louvar o Teu nome, principalmente levar, ó Deus, as nossas orações ao Teu santo trono. Temos a certeza que Tu já estás providenciando a resposta a cada uma delas. Que nós possamos receber e entender estas mensagens, estas Tuas respostas, no nome do Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra que foi ministrada esta noite. É o que te pedimos e já agradecemos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça infinita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus reine em cada coração. E o povo de Deus que esteve junto comigo nesta noite pode dizer comigo: Amém.